Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula demite o comandante do Exército um dia após a reunião com os chefes das forças. O general Júlio César de Arruda tinha assumido no penúltimo dia do governo Bolsonaro. E será substituído pelo general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste. Essa semana ele fez um discurso enfático em defesa da democracia. O ministro da Defesa, José Múcio, fez o anúncio ao lado do general Tomás. Disse que houve uma quebra de confiança no comando do Exército depois dos acampamentos e dos atos de 8 de janeiro. E que a mudança foi feita para superar o episódio. Em Roraima, o presidente diz que é desumano o que viu entre indígenas e Yanomami. Que fornecerá ajuda médica e que não haverá mais garimpo ilegal na região. O jogador Daniel Alves muda de versão. E agora diz ter mantido relação sexual consensual com jovem em boate na Espanha. Na Ásia, milhões de pessoas comemoram a chegada do Ano Novo Lunar. E os gols dos campeonatos estaduais pelo Brasil. O Jornal Nacional está começando. O presidente Lula demitiu hoje o comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda, que estava no cargo há menos de um mês. Agora à noite, o ministro da Defesa, José Múcio, fez um pronunciamento ao lado do novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, para anunciar a decisão. O ministro disse que depois dos acampamentos e dos atos do dia 8 de janeiro, houve uma quebra no nível de confiança e que a mudança foi feita para superar o episódio. O presidente Lula ficou reunido até agora há pouco no Palácio do Planalto. Flávia Alvarenga tem as informações ao vivo. Boa noite, Flávia. Oi, Ana Paula, boa noite a todos. O presidente Lula chegou em Brasília por volta das 6 da tarde, depois de passar boa parte do dia em viagem oficial a Roraima para acompanhar a crise do povo indígena Yanomami. Saindo da base aérea, ele veio direto aqui para o Palácio do Planalto e se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o ministro da Defesa, José Múcio, e com o novo comandante do Exército, o general Tomás Miguel Paiva. E durante esse encontro, o presidente Lula, inclusive, já cumprimentou o novo comandante do Exército. Essa reunião durou cerca de 1 hora e depois o ministro da Defesa, José Múcio, fez um pronunciamento. Segundo ele, houve uma quebra de confiança no comando do Exército depois dos acampamentos e também dos atos terroristas ocorridos no dia 8 de janeiro e que essa mudança foi feita para superar o episódio. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Por isso, conversamos hoje com o general que estava no comando logo cedo, o general Arruda, a quem eu faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças Armadas do Exército Brasileiro. E os senhores posteriormente terão condições de conversar com ele melhor, porque hoje foi um dia de muitas tratativas, e a partir da próxima semana, quando houver oficialmente a passagem, os senhores vão ter a oportunidade de conversar com ele e relatar tudo o que aconteceu. A exoneração do comandante do Exército, Júlio César de Arruda, ocorreu um dia depois de uma reunião importante aqui no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e os comandantes das 3 forças. José Múcio também estava presente nessa reunião. A demissão do comandante do Exército, portanto, foi o principal assunto político do sábado. A demissão do general Júlio César de Arruda veio a público no início da tarde. Naquele momento, o presidente Lula estava em Roraima, acompanhando a situação de calamidade do povo Yanomami.
A nomeação dos 3 comandantes das Forças Armadas foi negociada ainda durante o governo de transição. Na época, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que o processo foi acertado da forma mais harmônica possível, respeitando o critério de nomear os oficiais mais antigos de cada força. O general Júlio César Arruda assumiu o comando do Exército no dia 30 de dezembro interinamente e foi oficializado logo depois da posse de Lula. Arruda tem 63 anos, entrou no Exército no ano de 1975, foi diretor da Escola de Administração do Exército, do Colégio Militar de Salvador e comandou a Academia Militar das Agulhas Negras. No exterior, foi observador militar da 2ª Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola em 1994. O general ficou 25 dias no comando do Exército. Ontem, participou da reunião dos 3 comandantes das forças com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A cúpula militar chegou ao encontro sabendo da posição do governo em relação aos atos terroristas de 8 de janeiro. Logo depois dos ataques, o presidente Lula disse que estava convencido da conivência das forças de segurança e de militares nos atos terroristas que teriam facilitado a entrada de vândalos no Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade. Na quarta-feira, em uma entrevista exclusiva à Globo News, Lula disse que iria ter uma conversa franca com os comandantes militares e que pediria a eles que não politizassem as Forças Armadas. E defendeu punição de qualquer pessoa que tenha participado dos atos, civis ou militares. Outra coisa que eu quero conversar é o seguinte, é não politizar as Forças Armadas. Ou despolitizar. É despolitizar. Eu não politizar, que eu digo é o seguinte, é preciso que os comandantes assumam a responsabilidade de dizer o soldado, o coronel, o sargento, o tenente, o general, ele tem direito de voto, ele tem direito de escolher quem ele quiser para votar. Agora, como ele é um cargo de carreira, ele defende o Estado brasileiro, ele não é exército do Lula, não é do Bolsonaro, não foi do Collor, não foi do Fernando Henrique Cardoso, a Suprema Corte não é do Lula. Sabe, essas instituições que dão garantia a esse país não precisa ter partido e não precisa ter candidato. Eles têm que defender o Estado brasileiro e defender a Constituição. E eu quero conversar com eles abertamente, sabe? Porque da mesma forma que eu escolhi eles, quando eu escolhi ele teve critério para escolher. Primeiro da lista. E teve critério de ouvir pessoas, sabe? Pessoas que conhecem cada um deles. E eu quero manter uma relação civilizada. Eu já fui 8 anos presidente da República e eu convivi muito dignamente com as forças, sabe? Com as 3 forças. Eu não quero ter problemas com a força, não quero que eles tenham problema comigo. E eu quero que a gente volte à normalidade, é isso. Na saída do encontro ontem com Lula, o ministro da Defesa disse que os militares estavam cientes de que o governo tomará providências contra golpistas. O que o senhor tem a dizer sobre as declarações que o presidente Lula vem fazendo em relação à exigência de punição, independentemente da patente? Nós acolhemos, os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. O Jornal Nacional apurou que a demissão do general Arruda foi decidida depois de desgastes com o executivo. O alto escalão do governo considera que Arruda resistiu à desmobilização do acampamento de bolsonaristas radicais em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. E lembra que na noite dos ataques, tanques de guerra impediram que radicais fossem presos até a manhã do dia seguinte.
O Exército explicou que só autorizou a operação na manhã seguinte por cautela e que teria sido acordada com os ministros da Defesa e da Justiça. Mas a decisão desagradou ao Palácio do Planalto, que viu demora e conivência com os golpistas, reforçada pela presença dos tanques. Segundo auxiliares do Planalto, pesou na decisão do presidente Lula a resistência do general Arruda em exonerar o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro para comandar o 1º Batalhão de Ações de Combates em Goiânia. O militar, conhecido como Coronel Cid, foi ajudante de ordens de Bolsonaro. Coronel Cid é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal pela divulgação de dados sigilosos de um inquérito da Polícia Federal sobre um possível ataque hacker no sistema do TSE. Ele foi indiciado pelo crime de divulgação de documento sigiloso. No andamento dessas investigações, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos telemático e bancário dele. O inquérito, então, passou a ser sigiloso. O novo comandante do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, é o atual comandante militar do Sudeste e o primeiro na linha de sucessão por antiguidade. Na quarta-feira, no quartel-general integrado em São Paulo, com a tropa formada, ele fez um discurso enfático em defesa da democracia. Afirmou que todos têm de respeitar o resultado da eleição, o resultado das urnas, que ser militar é respeitar a hierarquia e a disciplina, e que o Exército é uma instituição de Estado, sem partido. A escolha do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva para o comando do Exército segue a ordem de antiguidade. Ou seja, entre os integrantes do alto comando do Exército, ele era o mais antigo na força e, portanto, o primeiro na linha sucessória do general Júlio César de Arruda. Natural da capital paulista, o general Tomás tem 62 anos. Ele começou a carreira militar em 1975 e assumiu o posto de general de Exército em 2019, mesmo ano em que assumiu o Comando Militar do Sudeste, com sede em São Paulo. Ao longo da carreira, comandou batalhões no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e no Paraná. Foi subcomandante de batalhão das Forças de Paz no Haiti e comandante da Força de Pacificação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Foi instrutor do curso de infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras e subcomandante da Companhia de Precursores de Paraquedistas. Em Brasília, foi ajudante de ordens do então presidente Fernando Henrique Cardoso e chefiou o gabinete do então comandante do Exército, general Vilas Boas, no governo Dilma Rousseff. O novo comandante do Exército assume o posto 2 semanas depois dos atos terroristas em Brasília e da desmobilização de acampamentos golpistas na frente de quartéis. Há 2 dias, numa cerimônia oficial, o general Tomás fez um discurso em defesa da democracia e ressaltando o papel do Exército como instituição de Estado que respeita o resultado das urnas. Eu fico sempre pedindo a Deus que me dê força para estar à altura da tropa que eu comando. Para estar à altura da tropa que eu comando. Porque essa tropa que eu comando foi uma das tropas, ao longo da história, que mais cedeu vidas humanas em defesa do nosso amado Brasil. Então, ser militar é isso. É ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado. A política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. É não ter corrente. Isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa exercer o seu direito, ter sua opinião. Ele pode ter, mas ele não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto, mesmo que o correto seja impopular. Porque se as pessoas tivessem certeza de que iriam para aquela missão, que tinha risco de vida, como o pessoal falava, olha, tem risco de vida, como tem vários companheiros aqui que passaram por outras missões com risco de vida. Não é qualquer um que vai para isso, não.
Não é qualquer um que topa essa coisa, não. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. O que pese o turbilhão, o terremoto, o tsunami, nós vamos continuar íntegros, coesos, respeitosos e garantindo a nossa democracia. Porque democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, alternância do poder. Alternância do poder, é o voto. E quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Não interessa. Tem que respeitar. É isso que faz. Essa convicção que a gente tem que ter. Mesmo que a gente não goste. Nem sempre a gente gosta. Nem sempre é o que a gente queria. Não interessa. Esse é o papel de quem é instituição de Estado, instituição que respeita os valores da pátria. Somos de Estado. O presidente Lula publicou agora há pouco uma foto com o novo comandante do Exército. Nela, Lula aparece cumprimentando o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. O presidente publicou também uma mensagem em que deseja um bom trabalho ao general. Tomás Miguel Ribeiro Paiva assume semana que vem. Um dos suspeitos de envolvimento no plano de um atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília deu detalhes à Polícia Civil do Distrito Federal sobre o que aconteceu naquela véspera de Natal. Alan Diego dos Santos foi preso essa semana em Mato Grosso. No depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, obtido com exclusividade pelo Jornal Nacional, Alan Diego dos Santos detalha o plano terrorista executado no dia 24 de dezembro nas imediações do aeroporto de Brasília. Ele afirmou que desde que chegou ao acampamento montado em frente ao QG do Exército, em Brasília, sempre ouvia conversas de explosões pelos manifestantes e que a ação seria uma solução para uma possível intervenção militar. Alan disse que os explosivos que de fato chegaram ao DF vieram do Pará, encomendados por George Washington, e que foi George que fabricou os explosivos do dia 24. Disse que George contou que fez cursos em Brasília para aprender a fabricar artefatos explosivos. Alan Diego dos Santos também disse em depoimento que recebeu orientação de George Washington, que está preso, para colocar o artefato dentro do aeroporto, na área de embarque, mas que preferiu não fazer. E disse que não achou correto colocar o artefato dentro do aeroporto, então mudou de plano. E entre 13 e 4 horas da madrugada, passou lentamente perto do caminhão-tanque que estava estacionado na via e colocou a caixa no paralama traseiro do caminhão. Alan afirmou que quando a sua ficha caiu, resolveu procurar um telefone público para comunicar à polícia sobre a colocação do artefato, que acharam um orelhão próximo à rodoviária do plano piloto, e ligou para o número 190. Mas o atendente não acreditou no comunicado. Alan disse que ficou com medo e deixou o lugar depois de dar algumas voltas, inclusive indo novamente até o caminhão-tanque. Afirmou que, em seguida, retornaram para o mesmo telefone público e ligaram dessa vez para o Corpo de Bombeiros, que disse que não tinha nada a ver com aquela ocorrência e pediu para ligar para a Polícia Militar. Já o outro envolvido, o bolsonarista George Washington, disse em depoimento que o plano original era instalar o explosivo em uma subestação elétrica, na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. Mas que o plano não deu certo porque o carro que levaria o artefato até o local não apareceu. O terceiro, que estava com Alan dos Santos no carro, o Wellington Macedo de Souza, que trabalhou no Ministério da Mulher no governo Bolsonaro, continua foragido. Em resposta a arguições da Procuradoria Militar, o Exército declarou que zelou exaustivamente para evitar a presença de explosivos no acampamento em frente ao quartel-general, em Brasília. Apesar disso, golpistas acampados tentaram explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília. A Procuradoria se satisfez com a resposta do Exército. As informações estão em um ofício da 2ª Procuradoria da Justiça Militar em Brasília, de 19 de janeiro. No documento, a procuradora Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz analisou a atuação do Exército no acampamento de golpistas em frente ao quartel-general em Brasília e nos atos de vandalismo provocados por bolsonaristas radicais no Palácio do Planalto. O ofício menciona informações solicitadas pelo Ministério Público Militar. Numa delas, o Exército, por meio do Comando Militar do Planalto, citou uma recomendação da Procuradoria-Geral dos Direitos Humanos do Cidadão. O documento, de 19 de dezembro, orientava que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
PM, Polícia Federal e o Comando Militar do Planalto precisavam estabelecer cooperação mútua para prevenir novos atos de violência, conflitos individuais ou de massa e delitos em geral. A primeira recomendação era planejar conjuntamente a ação mais adequada em face das manifestações políticas que ocorrem no acampamento instalado em área contígua ao QG do Exército e adjacências, com as medidas de disciplinamento que se mostrem necessárias para prevenir ou combater atos criminosos eventualmente flagrados naquele local, principalmente o porte ilegal de armamentos, de explosivos e de outros artefatos passíveis de causar danos à vida e ao patrimônio. Na resposta ao Ministério Público Militar, o Comando Militar do Planalto afirma que providências foram exaustivamente perseguidas por este comando. Mas, 5 dias depois da recomendação, em 24 de janeiro, bolsonaristas radicais tentaram explodir uma bomba em um caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília. Preso por ter colocado o explosivo no veículo, Alan Diego dos Santos confessou à Polícia Civil que recebeu a bomba no acampamento em frente ao QG do Exército, o que demonstra que havia falha no monitoramento no local. O documento do Ministério Público Militar também trata do ato golpista de 8 de janeiro. O Comando Militar do Planalto esclareceu que, com relação aos fatos ocorridos no Palácio do Planalto, cabe ressaltar que a responsabilidade pela segurança do mesmo está a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI, que o planejamento e a requisição de tropas são atribuições do GSI. De acordo com o Comando Militar, não houve pedido para que o Exército aumentasse o efetivo de prontidão no Palácio. A análise de risco realizada pelo GSI sobre as manifestações previstas para o final de semana apontavam para uma situação de normalidade. Em consequência, não houve qualquer solicitação por parte do GSI para que o efetivo de prontidão, que estava a cargo do Batalhão da Guarda Presidencial, sofresse aumento. Apenas 32 militares estavam escalados para a guarda do Palácio naquele domingo, segundo o documento. Com a chegada de pessoas de diversas regiões do país, o Comando Militar do Planalto disse que colocou em prontidão uma companhia de choque com 130 militares para reforçar a segurança do Palácio do Planalto. O pedido de reforço ao Exército só chegou com o ato golpista em andamento no centro de Brasília. A Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI solicitou reforço assim que os manifestantes passaram a adotar comportamento hostil nas proximidades da esplanada dos ministérios. Com as invasões e depredações na Praça dos Três Poderes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o fim dos acampamentos golpistas. Nos esclarecimentos ao Ministério Público Militar, o Exército disse que, em face aos fatos graves ocorridos na tarde e noite do dia 8 de janeiro de 2023, este comando já havia decidido que o acampamento seria desocupado e fechado definitivamente, que em nenhum momento houve obstrução ao cumprimento da ordem judicial do STF para a desmobilização do acampamento em frente ao quartel-general do Exército, bem como para que fosse efetuada a triagem dos manifestantes que estivessem no local. O documento cita a reunião daquela noite entre o Comando do Exército, o ministro da Casa Civil Rui Costa, da Defesa José Múcio e da Justiça Flávio Dino. Segundo o Exército, o objetivo era minimizar a possibilidade de ocorrência de danos colaterais indesejáveis advindos da operação, que seria realizada em condições limitadas de tempo e de luminosidade. De acordo com o ofício, ao final da reunião, por volta das 11h30 da noite, ficou acordado que a melhor linha de ação para o cumprimento da ordem judicial seria manter o isolamento da Praça dos Cristais até amanhã do dia 9 de janeiro, quando os órgãos de segurança pública teriam melhores condições para efetivar a triagem e desmobilizar o acampamento. Na análise das informações, a procuradora militar Cláudia Márcia Ramalho afirmou que os militares do Exército Brasileiro atuaram estritamente nos termos da decisão judicial, que o acampamento, até então, era considerado legítimo e que nada há a apontar como irregular ou ilegal na atuação do Exército, seja na permanência pública do acampamento, seja na retirada dos manifestantes. Nas conclusões, apesar de o Exército ter dito que adotou providências para impedir atos criminosos, como o porte de explosivos no acampamento em frente ao QG, a procuradora não mencionou a bomba que foi montada no local, usada na tentativa de explodir um caminhão-tanque próximo ao aeroporto.
A análise e as conclusões foram encaminhadas ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, Giovanni Ratacaso. Uma correção, a gente disse agora que os radicais tentaram explodir uma bomba no dia 24 de janeiro. A tentativa foi no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O GSI não respondeu ao nosso contato. A seguir, o presidente Lula visita indígenas Yanomami em Boa Vista. E promete ajuda médica e, por fim, ao garimpo ilegal na região. De tardezinha a gente resolveu ir na Kiss. Às 10 da manhã. Ele estava acompanhado de 8 ministros. A dos povos indígenas, Sônia Guajajara, a da Saúde, Nízia Trindade, da Justiça, Flávio Dino, Defesa, José Múcio, Desenvolvimento Social, Wellington Dias, Direitos Humanos, Silvia Almeida, da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e do GSI, Gonçalves Dias. Da base aérea, Lula seguiu para a Casa de Saúde Indígena, onde conversou com lideranças. O local presta atendimento médico e, no momento, recebe 715 indígenas. O presidente veio a Roraima um dia depois de o Ministério da Saúde declarar emergência de saúde pública por causa da falta de assistência sanitária às populações em território Yanomami, que fica a 270 quilômetros da capital do estado. O presidente defendeu enviar médicos às aldeias. Aqui em Roraima, tinha pessoas sendo tratadas da forma desumana. Quando eu vi o povo Yanomami ser tratado aqui, eu não acreditaria. Então, uma das formas da gente resolver isso é fazer com que a gente monte um plantão da saúde, sabe, nas aldeias, para que a gente possa cuidar deles lá. Fica mais fácil a gente transportar 10 médicos do que transportar 200 índios durante o dia que estão aqui. É apenas uma questão de mudança de comportamento. A nossa ministra Lígia sabe que tem que fazer. Nós queremos mostrar que o SUS é capaz de fazer um trabalho, sabe, que honra e orgulha o povo brasileiro. As imagens de indígenas adultos, extremamente magros, e de crianças visivelmente desnutridas, feitas nessa semana, mostram o tamanho da tragédia. Entre 2019 e 2022, o Ministério da Saúde registrou a morte de mais de 500 crianças Yanomami, vítimas de doenças como desnutrição, pneumonia, diarreia e malária. Os indígenas sofreram ainda com a falta de cuidados contra a Covid. O presidente Lula decretou ontem a criação de um comitê interministerial para adotar medidas de apoio aos indígenas. Esse comitê vai elaborar um plano de ação que deve ser apresentado em 45 dias. De imediato, um hospital de campanha da Aeronáutica será transferido do Rio de Janeiro para Boa Vista. A estrutura deve ficar pronta no dia 27 de janeiro. A Aeronáutica, em caráter de urgência, vai ajudar ainda na distribuição de pelo menos 5.000 cestas básicas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito para investigar se foi praticado o crime de genocídio, além de crimes ambientais na maior reserva indígena do país, onde os Yanomami chegam a 30 mil. Segundo associações indígenas, eles dividem um espaço com cerca de 20 mil garimpeiros que ocupam as terras ilegalmente. Segundo ambientalistas, o garimpo ilegal agrava a crise sanitária porque destrói a floresta e espanta a caça, além de contaminar os rios. O presidente Lula afirmou que vai combater a atividade. Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história da